Graça e paz, meus irmãos. Amém? Espero que meus irmãos estejam bem, em nome de Jesus. Estamos aí nesse novo trimestre que já se iniciou. O nosso presbítero Amori, né? Graças a Deus, grande amigo. E estamos aí nessa segunda lição de número 2, nesse trimestre que já se iniciou. E estamos aí como proposta na nossa revista da editora Betel, né? Que tem por título esse trimestre: transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Nós vamos aprender com alguns heróis da Bíblia Sagrada como transformar esses cenários difíceis da vida em cenário de milagre, conseguindo mover a mão de Deus a nosso favor, permanecendo fiel ao Senhor para que Ele trabalhe o nosso caráter e a nossa vida com as circunstâncias e nos faça atravessar sendo vitoriosos, tá? E temos por título na lição de número 2, as adversidades geram oportunidades. Tá? O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 32, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A verdade aplicada é uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento da crise desta vida, das crises desta vida. O destaque todo, eu quero assim escolher, é a verdade aplicada. É a íntima comunhão que vai fazer toda a diferença em toda a nossa vida. Em todo o cenário, seja ele qual for, seja caótico, seja adverso, seja favorável, a diferença da vida daquele que serve ao Senhor e daquela que serve ao Senhor é a íntima comunhão que ele tem, que ela tem para com Deus. Isso fará toda a diferença, tá, meu irmão? Textos de referência, tá? Se encontra em Gênesis 37, o versículo 19 ao 28. Eu vou correr por causa do tempo, a nossa máquina aqui grava um período muito pequeno, mas os irmãos estudem em casa, em nome de Jesus, tá bom? Não deixem de estudar a revista não, tá muito bom. Nós vamos falar sobre a vida de José, e é uma história conhecida sim, por mim, por você, mas vale a pena a gente se relembrar a história, para a gente, pela palavra, renovar a nossa fé, a nossa força e a confiança em Deus, e saber que o cenário, eu não sei qual é o que você está passando, mas ele vai passar, é passageiro. Deus vai em algum momento lhe fazer sair dessa circunstância e ser vitorioso em nome de Jesus. Assim como José passou por esse período, também nós estamos passando, seja particularmente dentro de casa, crises familiares, seja no trabalho, seja onde for, é passageiro. Isso nos fará crescer e nos dá uma visão totalmente diferente das coisas desta vida, tá bom? Então fique tranquilo, meu irmão, que o choro dura só uma noite e a alegria ela vem ao amanhecer na minha e na sua vida. Então vamos lá, vamos entrar já no mérito da revista. Eu vou ser bem rápido, não posso mergulhar com meus irmãos um pouco mais fundo por causa do tempo, tá? Em nome de Jesus. Então, tópico 1, tem assim por título o tópico 1, da minha e da sua revista. Se você quiser acompanhar a leitura aí, pode acompanhar em nome de Jesus, tá bom? A inveja dos irmãos de José. O subtópico 1.1 vai dizer: a crise na família, a inveja não pode te parar, seus adversários irão tentar fazer. Esse é o subtópico 1.2 e o subtópico 1.3, tá? Então, José, ele é um dos 12 filhos de Jacó, e Jacó, em algum momento da vida, ele falta um pouco com a sabedoria e ele deixa manifestar o sentimento de amor que ele tem por José. E por ser o filho da mulher amada, né, Raquel, ele manifesta isso através da túnica colorida que ele faz, diferenciado para José, e os demais irmãos têm uma túnica simples, comum, né, não é colorida como a de José. E isso mostra a preferência pelo filho, ou naquele tempo mostrava. E agora isso aí vai ser o estupim da crise entre os irmãos e da família, né?
porque a partir daí toda a família muda por causa da perda de José, através do que os irmãos fizeram, mas tudo isso por causa da inveja, que começou a ser despertada nos irmãos através da preferência de Jacó, né? E a crise se instala dentro da família. Então, a família em si é um lugar de aconchego, é um lugar de se sentir seguro, se sentir amado, né? A gente sabe que é difícil quando se há no seio da família muitos filhos, o pai e a mãe conseguirem lidar com isso, mesmo que alguns, muitas vezes, se acheguem mais ao pai ou à mãe, mas os pais têm que tomar muito cuidado para poder não deixar sobressair. O amor é igual, o amor de mãe e pai é igual por todos, não há diferença, mas sempre existe aquele filho, aquela filha que às vezes se aproxima mais, que se achega mais, né? E muitas vezes o pai e a mãe, sem querer, não intencionalmente, deixa sair um pouco mais isso, e isso pode nos outros causar inveja, o que aconteceu com José. Então, para nós como pais, nesses tempos atuais, apesar que hoje nós estamos optando por um filho, por dois filhos, poucos têm mais disso, né? Mas mesmo assim, aqueles que tiverem dois filhos, sempre devemos trabalhar os filhos ou o caráter deles, entendendo que os dois são amados, né? Para que não se instale crise, não se crie, porque todo o cenário que se criou na vida de José foi por causa da preferência de Jacó. Mas Deus sempre tem um plano, seja qual for a circunstância da vida, Deus sempre tem um plano para a minha e para a sua vida. Só que José não sabia disso, e infelizmente essa crise faz atingir principalmente a José, porque aí desperta nos irmãos a inveja. Ele é vendido para a caravana de Medianita, e agora ele, como filho querido e preferido, ele agora vai viver um cenário de escravo, e escravo não era bem tratado, a gente sabe disso. Então a adversidade agora chega na vida de José, né? Mas a gente tem que compreender que mesmo que essa crise se instale, a inveja venha, nós não podemos parar de sonhar os sonhos de Deus. Nós não podemos parar e de deixar que nossos sonhos comecem a ficar de lado, não. Mesmo com a inveja, mesmo com a perseguição dos irmãos, José, ele permanece fiel ao Senhor. E os seus sonhos estão guardados, acreditados dentro do seu coração, né? Mas aí os irmãos, por inveja, vai o vender, né? Joga ele dentro de um poço, e depois de alguns dias ele é vendido como escravo por algumas moedas. E aí o cenário agora de vida de José é totalmente adverso, né? E mesmo assim ele não deixa de acreditar. José não deixa de acreditar em tudo aquilo que ele havia sonhado e havia contado para a sua família como sonho, e ele permanece fiel. Em algum momento da vida familiar, ele aprende com o seu pai Jacó que a fidelidade ao Senhor vale mais a pena do que qualquer outro tipo de vivência. Tanto que a gente vai olhar lá na frente da história que em tudo José foi fiel ao Senhor. E o Senhor lhe deu dons para que assim seja usado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e para que a vida dele pudesse também mudar e melhorar. Vamos para o tópico 2. Eu vou correr, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. Os irmãos acompanhem aí. A traição dos irmãos de José. Subtópico 1, 2.1. Primeira crise, afastar de quem amava. Segunda crise, acusado injustamente. E o tópico 2.3, subtópico 2.3, a terceira crise, esquecido por todos. Então, como eu já disse, ele foi vendido, né? Foi jogado no poço, traído pelos seus irmãos, ele foi vendido e acusado injustamente de algo que não fez, né? E depois disso, ele começa a ser esquecido. Ele começa a ser esquecido porque não está mais naquele cenário ali familiar, sendo visto,
e aquele que muitas vezes não é visto não é lembrado, né? Mas nem sempre, porque o seu pai o amava, e quando ele recebe a notícia de que seu filho tinha sido morto, né, ele se entristece muito, e provavelmente por algum bom tempo Jacó ele traz a memórias boas do seu filho, mas não sabia ele que havia sido enganado pelos próprios filhos, né, por causa da inveja, tinha se instalado no meio dos irmãos e tinha acontecido tudo isso que aconteceu. Vamos para o tópico 3, fé em meio às injustiças. Vou ler aqui esse tópico 3. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isso na revelação do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento para com Deus. Então aqui estava o segredo. José de repente poderia ter em mente que antes que o sol e a lua se prostrassem e as estrelas, haveria toda uma trajetória de vida, e ele, como humano, não sabia disso. Pode ser que de repente nesse período que acontece as invejas dos irmãos, a preferência do pai, né, e ele é vendido como escravo, ele provavelmente pode ter percebido que estava se iniciando uma trajetória de vida, de repente não a que ele esperava, não a qual ele sonhava e desejava, mas estava acontecendo uma trajetória de vida. E na minha e na sua vida é a mesma coisa. Nós projetamos um ano, eu mesmo projetei no início desse ano, ou ano passado, no final de ano, que esse ano eu ia conquistar, ia alcançar, e olha tudo que acontece, né? Mas os sonhos e os desejos, ele tem que ser guardado e tem que ser alimentado pela esperança em nosso Deus, que vai acontecer, que mesmo que as circunstâncias difíceis venham na minha e na sua vida, nós precisamos continuar acreditando que aquilo que Deus me prometeu particularmente, Ele vai cumprir na minha vida, independente de cenário, porque Deus é Deus que abre porta onde não há porta aberta, né? Então José agora estava atravessando essas circunstâncias, ele estava vivendo esses cenários que não eram muito favoráveis para ele, e ele permanecia fiel ao Senhor. E no subtópico 3.1, quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. E José, ele entende isso, porque em algum momento ele é ensinado pelo seu pai, que precisamos honrar ao Senhor, precisamos ser fiel ao Senhor. E José, assim, ele honra a Deus, ele honra em tudo que ele consegue de Deus ter como saída, como revelação dos sonhos, ele em tudo glorifica a Deus de Israel, né? Então precisamos honrar o Senhor, irmão, seja nas vitórias, seja muitas vezes nas tribulações, precisamos dar glória e honrar o Senhor, porque não é só nos momentos de bênção, de alcance, de vitórias, de conquista, que devemos só honrar o Senhor. Até mesmo nas adversidades, nas coisas difíceis da vida, a Bíblia nos ensina que devemos dar graça por tudo. E por tudo damos graça ao Senhor, seja nas perdas, seja nas conquistas, seja nas vitórias, seja no desemprego, seja no emprego, devemos dar graça ao Senhor por todas as coisas. No subtópico 3.2, Deus nunca se esqueceu de José. E é verdade que Deus nunca se esqueceu, por mais que em algum período da trajetória de vida ele se sentiu sozinho, se sentiu que muitas vezes Deus havia lhe esquecido, mas Deus nunca esqueceu José. Prova disso que Deus começou a o honrar quando ele estava no Egito, que o faraó tem um sonho e ele antes disso revela o sonho dos dois companheiros de cela. Então Deus faz com que essa notícia de que José tem esse dom de Deus de interpretações chegue até ao faraó. Então isso daí já é o cenário de Deus, isso daí já é a mão de Deus trabalhando em favor daqueles que confiam no Senhor, que espera. A dificuldade nossa nos tempos atuais
é saber passar pelo tempo de Deus. Esse período de espera é que nós entramos em crises, achando que Deus nos esqueceu, que Deus virou as costas, que Deus não nos responde mais, que Deus não fala. Não, irmão. Deus nunca esquece os seus. Deus nunca esqueceu os seus. Eu, como experiência de vida, atravessei um período de 4 anos desempregado, e em algum momento veio em minha mente sim esse pensamento em achar, poxa, Deus não abriu porta para mim, Deus abriu porta para um, para outro, e para mim não, mas era o meu período. Era o período que Deus estava tratando, que Deus estava cuidando de mim, que Deus tinha outros propósitos para a minha vida de crescimento. E quando esse período de Deus para a minha vida terminou, Ele abriu a porta e abriu do jeito que eu estava pedindo ao longo desse período aí. Em momento algum eu deixei de acreditar, claro, porque o Senhor sempre renovava minhas forças e a minha fé. E eu sempre crendo, e Ele assim fez. Então essa é a minha experiência de vida. Assim José teve a experiência dele, e você está tendo a sua. De repente a sua nesse momento é atravessar esse período, e Deus está em silêncio na sua vida. Você não sabe, eu não sei, mas tenha certeza que Deus não lhe esqueceu, tá? Deus nunca esquece aqueles que são amados por Ele, aqueles que lutam para ser fiel e permanecem na sua presença, tá? O subtópico 3.3, o segredo da vitória de José. Vou ler aqui o 3, tá, irmãos? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora, acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então, olha tudo que José atravessou: traído pela sua família, pela inveja dos seus irmãos, vendido como escravo, passou provavelmente por aperto, fomes, vivenciou uma vida muito ruim como escravo. Deus começou a honrá-lo, e nesse processo de honra, o nosso adversário, que sempre quer nos humilhar, quer nos fazer não permitir vivermos esse cenário de vitória, coloca agora oportunidades de pecado para ele com a mulher de Potifar, e ele permaneceu fiel ao seu Deus. José rejeita a mulher, e mesmo assim a mulher de alguma forma tenta sujar a honra dele e a fidelidade dele para com Deus, mas em tudo ele permaneceu, e Deus continuou honrando, porque aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor o honra, né? E José agora começa a vivenciar um cenário totalmente diferente. Então, dentro do cenário de crise, caótico que ele atravessou, né, adverso, agora as oportunidades Deus vai começar a gerar para ele, e ele começa a abraçar essas oportunidades, e ele começa a crescer dentro das oportunidades nesse cenário de crise, e ele agora começa a vivenciar tudo isso. E o segredo da vitória está aí: permanecer fiel ao Senhor, independente do momento, da circunstância, é a fidelidade. Deus ama aqueles que são fiéis, Deus ama aqueles que são obedientes à sua palavra. Conclusão: as Santas Escrituras descrevem em todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. E uma coisa que eu vou destacar: mesmo ele sendo traído pelos seus irmãos, essa é a diferença daqueles que têm Deus na sua vida. Ele não guardou a mágoa no seu coração. Quando o cenário todo é mudado e os seus irmãos vêm até ele, né, quando vai se instalar aquele período de seca na terra em si, ele acolhe a sua família, traz todos os seus irmãos e ele perdoa. Uma dificuldade no tempo atual. Precisamos perdoar, irmão. Com toda a dificuldade que temos, o perdão
é a melhor saída para aqueles que estão magoados. E isso fez bem para José, quando ele perdoou seus irmãos, teve a sua família de novo, um ambiente familiar que lá atrás havia perdido, ele agora retoma de novo, né? Então, perdoa, peça ao Senhor se tem dificuldade para tirar toda a raiz de amargura e tristeza, porque o perdão, ele te faz vivenciar muitas coisas boas e maravilhosas, né? E aquele que anda com Deus, aquele que tem Deus na sua vida, ele aprende a perdoar, porque Deus perdoa. E a gente só alcança perdão de Deus como sabemos perdoar, né? Tanto que a oração que Deus nos ensina é essa: Senhor, nos ensina a perdoar assim como o Senhor nos perdoa, né? Então Deus só aceita o nosso perdão quando a gente aprende a perdoar as pessoas. Amém? Então eu espero que os irmãos sejam abençoados com esse vídeo aula aí, em nome de Jesus, e que Deus lhe dê uma semana abençoada e próspera. Assim eu desejo para todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus. E tenha certeza, vai passar. Essa luta vai passar e Deus vai, assim, no seu tempo, tratar e lhe honrar e lhe fazer crescer em meio às circunstâncias dessa vida. Bom? Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe aonde você estiver. E eu creio que logo, logo, o nosso amado Senhor Jesus estará voltando para nos buscar. E Ele enxugará dos meus olhos, dos teus olhos, irmão, todas as lágrimas. Amém? Fique tranquilo. Em nome de Jesus. Amém.